No segundo vídeo desta série de estudos sobre o vestir conveniente, observamos como as filhas virgens dos reis tinham o cuidado de deixar transparecer seu caráter puro através do uso de uma roupa de muitas cores. Agora veremos o que as vestes de uma viúva podem nos ensinar no nosso tema As Vestes de um Redimido. Assim como as vestes das filhas do rei nos falam do dever de uma moça solteira conservar-se pura, quer se case, quer não se case, da mesma forma, as vestes de uma viúva irão nos lembrar da mesma necessidade, quer a viúva permaneça neste estado ou não. Veremos que as vestes de uma viúva não querem dizer que a viúva agora está livre para fazer o que quer, nem que qualquer homem pode se aproximar e tentar tirar vantagem. Uma moça virgem tinha o dever de se manter pura porque isso era sua honra, seu valor e sua vida. Além disso, ela tinha que pensar em se preservar e se guardar para aquele que um dia poderia vir a ser seu marido. Ela sabia que o marido, tão logo assumisse por esposa, descobriria seu passado, o que lhe custaria a própria vida, caso não fosse encontrada como deveria. Semelhantemente, uma viúva se encontraria nas mesmas condições. Era um costume forte em Israel, mesmo antes da lei dada no Sinai, que quando uma mulher ficava viúva, e seu esposo havia morrido sem deixar filhos, ela tinha que ser dada por esposa a seu próprio cunhado, isto é, ao irmão do seu marido, sendo que o primeiro filho levaria o nome do marido falecido para suscitar uma descendência para ele, para que seu nome não fosse apagado em Israel. Estas informações são vistas em detalhes em Deuteronômio 25 versos 5 e 6. Assim, era grande a responsabilidade de uma viúva israelita, visto que tendo ela cunhado, tinha que manter-se fiel não somente em relação a seu futuro marido, como também em relação a seu falecido marido, e tal fidelidade se baseava no fato dela não se casar com estranho e garantir que seu primeiro filho mantivesse a descendência do primeiro marido. Uma virgem tinha que ser fiel a um marido que ela ainda não tinha e não sabia se teria. Uma viúva tinha que manter-se fiel a um marido morto que ela não mais tinha e sabia que nunca mais teria. Para desenvolvermos nossos pensamentos dentro deste tópico, tomemos para nós como ponto de partida a nora de Judá, cujo nome também era Tamar. E se não bastasse a coincidência no nome, aqui teremos mais um triste exemplo de incesto, quando o sogro deita com a própria nora, tendo-a por uma prostituta. Duas Tamares, dois incestos, no mesmo povo que era considerado o povo de Deus. Para entrarmos na história trágica que vamos acompanhar, antes, porém, estabeleçamos o cenário em que tudo aconteceu. É-nos dito que tal aconteceu no mesmo tempo, Gênesis 38 verso 1. Que mesmo tempo o Espírito está mencionando? Sem dúvida, é ao mesmo tempo, as mesmas circunstâncias em que os irmãos de José o traem e o vendem ao Egito, em Gênesis 37. Lembramos que antes que houvesse a ideia de José ser vendido, a primeira sugestão foi que ele fosse morto, Gênesis 37 verso 20. Mas Rúben o livrou, sugerindo que fosse lançado numa cova, com a intenção de devolvê-lo ao pai depois. Seu plano, porém, foi frustrado, pois na sua ausência José fora vendido aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. E de quem fora a ideia para que José fosse vendido? De ninguém mais além de Judá, o sogro de Tamar. Desse modo, lemos, então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, Gênesis 37 verso 26 e 27. Assim, pois, a história que temos diante de nós aconteceu no mesmo tempo, não toda a história propriamente dita, mas pelo menos deu início a seu desenrolar-se. Ao mesmo tempo em que Judá carregava a culpa de ter vendido seu próprio irmão. Ao mesmo tempo em que a triste experiência anterior ainda era fortemente sentida. Observe as palavras, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, Gênesis 38 verso 1. Judá não apenas desceu, mas desceu de entre seus irmãos. Embora seus irmãos não parecessem a melhor companhia do mundo, era melhor para Judá estar junto a eles do que descer e se associar a pessoas ímpias. Lemos que ele entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá, Gênesis 38 verso 1.
Depois de se associar a um homem daquele lugar, Judá irá se associar a uma mulher, casando-se com ela, conforme lemos, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher, e a possuiu. Gênesis 38 verso 2. Sabemos que os cananeus eram grandes pecadores contra o Deus Santo, e que casamentos com essas pessoas só poderiam corromper os servos de Deus. Desse modo, Judá estava enveredando-se por um caminho que lhe traria muita amargura. A esposa de Judá lhe deu 3 filhos, Ir, Onã e Selá. E agora Tamar entra em cena, quando lemos que Judá tomou uma mulher para Ir, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar, Gênesis 38 verso 6. Porém o Senhor tirou a vida de Ir porque ele era mau a seus olhos, ficando Tamar viúva pela primeira vez. De acordo com o costume de que já falamos, Tamar então foi dada por esposa ao próximo cunhado, ou seja, a Onã. Onã também veio a ser morto pelo Senhor, pois fazia o que era mal aos olhos do Senhor, visto que não queria suscitar uma descendência a seu irmão Ir. Veja Gênesis 38 verso 8 e 10, ficando Tamar viúva pela segunda vez. O próximo e o último cunhado era Selá. Porém como ele ainda era muito novo, Judá disse à sua nora Tamar, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Gênesis 38 verso 11. A verdade é que essa atitude de Judá foi mais por receio de que Selá também fosse morto, pois parecia que todos os que se casavam com Tamar morriam. Supostamente a culpa devia estar na esposa, e não no esposo. É aqui que o problema começa. Vemos como o tempo passou, Selá cresceu e nada de Tamar ser dada em casamento a ele. Então ela orquestrou um plano. Vejamos o que ela fez. Então, ela despiu as vestes de sua viuvez, e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Naim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Gênesis 38 verso 14. Assim como as virgens filhas dos reis eram identificadas por sua roupa de muitas cores, também as viúvas usavam vestes específicas que as identificavam como tais. Tamar, nora de Judá, usou essas vestes por muito tempo e era reconhecida não somente como uma viúva de respeito, mas como uma fiel comprometida, que devia ser dada em casamento ao filho de Judá. Agora Tamar não mais deseja ser vista como tal, ela está com o objetivo de ser interpretada como sendo outra pessoa. É impressionante como ela não pensa em mudar mais nada além das suas vestes, nem mesmo estava preocupada com sua voz. Tirou suas vestes de viuvez, e assim se deu por disfarçada. Porém ela se disfarçou em que e para quê? Deixemos que os acontecimentos que se seguem nos informem. Ela mudou as suas vestes e se cobriu com o véu depois que lhe foi dito que seu sogro estava em Timna. Então ela foi para lá, a fim de que seu sogro a pudesse ver sem, contudo, reconhecê-la. Tão logo Judá a vê, ele imediatamente teve-a por uma prostituta. Gênesis 38 verso 15. Seria possível Judá tê-la por uma prostituta se, de fato, sua expressão externa não o dissesse antes que suas próprias palavras? Repare que foi vendo-a, e não ouvindo-a, que Judá foi levado a tal dedução. A história deu prosseguimento para o fim que já conhecemos. Não está escrito, mas muito provavelmente as vestes que Tamar colocou depois eram de prostituta. Quando as pessoas olham para nós, qual é a interpretação que elas têm a nosso respeito? O que nossas vestes dizem do nosso caráter? Não é possível uma mulher usar uma veste indecente e ser vista como uma pessoa decente. Muitos dizem que a roupa não importa, que o que manda é o coração. Sim, e é o coração dessas pessoas que está mandando mesmo, dizendo qual roupa devem usar, e muitos seguem seu coração enganoso. Talvez nos perguntemos como Tamar teve coragem de fazer isso com o próprio sogro, assim como Amnon foi capaz de agredir sua própria irmã. Sem dúvida, tanto Tamar daqui quanto Amnon de lá copiaram estas práticas dos povos cananeus, pois eles faziam essas coisas e muito mais. Depois que Judá pecou com sua nora, esta concebeu,
e a notícia chegou a Judá que sua nora havia adulterado. Ele ordenou que Tamar fosse morta, pois essa era a pena. Porém tristemente Judá veio a descobrir que na verdade os filhos, não somente um, eram dele, mas ninguém se preocupou em executá-lo. As Escrituras nos dizem que devemos honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas, 1 Timóteo 5 verso 3. E qual deve ser o comportamento delas para que de fato sejam dignas de tal honra? Vejamos. Paulo nos diz que elas esperam em Deus e perseveram de noite e de dia em rogos e orações, 1 Timóteo 5 verso 5. Além disso, elas precisam apresentar testemunho de boas obras, o qual é expresso na criação de filhos, no exercício da hospitalidade, em lavar os pés aos santos, em socorrer os aflitos e na prática de toda boa obra, 1 Timóteo 5 verso 10. Esse é o comportamento de uma irmã viúva que deve ser honrada pelos santos. Porém um comportamento como o de Tamar apenas atrai desprezo e condenação. Toda viúva redimida deve manter os vestidos da sua viuvez, ou seja, uma veste coerente com um caráter santo. Nunca deve se permitir disfarçar, usando uma veste que faz com que o mundo a confunda com qualquer coisa menos com alguém que pertence ao Senhor Jesus Cristo, e isso aplica-se a todos os redimidos. Nos dias da primeira aliança havia o costume de que, quando alguma coisa fosse tomada emprestada, um penhor, uma garantia, ficasse com o credor. Quando a situação envolvia alguma viúva, o Senhor não permitia que a roupa dela fosse levada como penhor, veja Deuteronômio 24 verso 17. Se naqueles dias, toda viúva ainda era identificada por uma veste específica, então isso significa que ninguém podia levar consigo aquilo que era a expressão externa da sua identidade como viúva, nem mesmo por um único dia. Quando chegamos à nova aliança, percebemos igual cuidado da parte de aquele que é chamado Pai de órfãos e juiz de viúvas, Salmo 68 verso 5. Ele fala, através de Tiago, acerca da religião pura e imaculada para com Deus e Pai, e diz que sua prática é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, Tiago 1 verso 27. É claro que o cuidado para com as viúvas deve ir muito além de proporcionar-lhes vestes coerentes com a sua vocação, mas a verdade é que, assim como havia preocupação com elas para que mantivessem consigo a sua roupa na primeira aliança, hoje também certamente nosso Deus deseja que seu povo tenha semelhante preocupação. Que nossas vestes nunca sejam comprometidas em empréstimo algum, em negócio algum. Em toda e qualquer situação nossa veste é algo que deve permanecer intocável. Nosso Deus não permite que levem nossa roupa como penhor. Que nosso Deus permita que não sejamos confundidos com pessoas de mau caráter devido à roupa que estamos usando. Mas que nossa roupa expresse que estamos livres do mundo e unidos ao nosso Salvador vivo, depois que o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. É do conhecimento geral que o rei Salomão foi um dos maiores reis que já existiram na história dos reis de Israel, tanto por sua sabedoria quanto por sua riqueza. Porém ele é mais lembrado pela sua sabedoria. Sabedoria para governar, para fazer justiça e para aplicar a palavra de Deus. Tal sabedoria lhe foi concedida como resposta à oração que fez, quando o Senhor lhe concedeu a oportunidade de pedir o que quisesse. Juntamente com a sabedoria, Salomão ainda recebeu da mão do seu Deus riqueza superior a todos os reis que vieram depois dele. Levou muito tempo para que surgisse na terra outro rei que fosse superior tanto em riqueza quanto em sabedoria, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, embora por amor de nós houvesse se tornado pobre. Ele mesmo disse, está aqui quem é maior do que Salomão, Mateus 12 verso 42. Naquela época, a sabedoria de Salomão tornou-se tão notória, que muitas pessoas, inclusive reis, viajavam de longe para ouvi-lo e serem por ele instruídas. Uma dessas pessoas foi a rainha de Sabá. Assim lemos na palavra, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém, para provar Salomão com questões difíceis. E foi a Salomão, e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração, segundo Crônicas 9 verso 1. Repare que o primeiro intento desta rainha não era necessariamente ouvir a sabedoria de Salomão, a queria ter certeza que os boatos que ela ouvia na sua terra eram verdade. Por isso veio ela com questões difíceis.
Para que ela viesse com questões difíceis e tivesse a certeza que receberia respostas satisfatórias, ela tinha que ser, no mínimo, inteligente, o que certamente era. Lemos que Salomão lhe deu resposta a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer, segundo Crônicas 9 verso 2. Até aqui tudo parece normal. A rainha pergunta, o rei responde, e é só isso. São questões verbais, palavras, argumentos etc. No entanto, a rainha ficará extremamente surpresa quando ela deixar de se satisfazer com apenas ouvir para também ver a sabedoria de Salomão. Ela agora irá se deparar com sabedoria prática, e isso a deixará profundamente impressionada. Dessa forma, ainda lemos, e vendo as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si, segundo Crônicas 9 verso 4. Percebe-se que a rainha agora passa a ver a sabedoria de Salomão nas coisas relacionadas à sua casa, ou seja, sua família. Dessa forma, ela começa por se admirar com a casa dele, uma casa muito bela cuja construção durou 13 anos, 1 Reis 7 verso 1. Depois ela se maravilha com os alimentos da mesa do rei, ou seja, com a culinária dele. Imagine quanta variedade em seu cardápio. Porém agora a rainha deixa de observar a estrutura da casa e a beleza da mesa real para notar algo que a levará a quase enlouquecer de admiração, e ela passará a observar as pessoas que residem naquela casa e tomam lugar à mesa do rei. Assim lemos que a rainha de Sabá também viu o assentar dos seus servos. Não é estranho que a rainha teve interesse em ver como os servos de Salomão se assentavam. Gostaria que considerássemos esse assentar dos servos de Salomão não separadamente, mas em ligação com as vestes deles, pois após fazer menção do assentar dos servos, imediatamente o Espírito diz, e o estar dos seus criados, e as vestes deles. A rainha estava atenta ao assentar dos servos e as vestes deles. Será que quando nos assentamos nossas vestes ainda podem ser observadas? É triste quando se nota que muitas pessoas, ao se assentarem, não podem ser observadas porque suas roupas diminuem de tamanho. De pé, a roupa atende, assentados, porém, não atende. É uma roupa insegura. Quantas vezes percebemos a inquietação de algumas irmãs, pois o tamanho do tecido não ajuda quando estão assentadas. Então, puxa-se daqui, estica-se dali, e nada. De pé, tais vestes se parecem com as túnicas providenciadas pelo Criador, mas assentados se parecem com a minissaia de Mary Quant. Foi observado não só o assentar dos servos de Salomão, mas também a subida deste à casa do Senhor. Uma veste adequada fornece segurança não só quando nos assentamos, mas também quando precisamos subir alguma coisa e uma escada, por exemplo. As vestes de Salomão nos ensinam que quando o tecido é suficiente, o problema das subidas pode ser resolvido. As vestes dos servos de Salomão, absolutamente, não tinham esse problema, atendiam ambas as posturas, a saber, de pé e assentados. Por isso lemos que a rainha observava tanto o assentar quanto o estar dos servos e criados do rei Salomão. E ao fazê-lo, ela ficou como fora de si. Foi tomada de muita admiração e assombro, pois a sensação dela é que ela estava diante de uma verdadeira perfeição. Devemos ter em mente que as pessoas nunca estarão satisfeitas em apenas ouvir nossas respostas sábias às suas perguntas. Elas estarão de olho em nossa família e tudo o que acontece nela. Na expressão e as vestes deles, a pequena palavra indica que sempre há mais alguma coisa a ser observada em nós, e isso são as nossas vestes. Será que quando as pessoas do mundo olham para nossas vestes elas ficam tão impressionadas com a decência, que se sentem diante da própria perfeição divina? A questão a ser observada pelo mundo é, está tudo certo com o que eles falam, mas, e as vestes deles? Embora as vestes de Salomão e de seus servos fossem tão impressionantes, devemos notar que o nosso Salvador fez menção de algo que superou a forma de vestir dele. Refiro-me aos lírios do campo, apresentados em Mateus 6 verso 28 a 30.
Nesta passagem, Nosso Senhor está trabalhando a questão da fé dos discípulos. Lembra-lhes que a fé é o remédio contra a ansiedade. Depois de lhes mostrar como não devem andar ansiosos por causa dos alimentos, igualmente ele lhes adverte contra a ansiedade por causa do vestuário. Repare que para lhes ensinar acerca da fé que sustenta, Nosso Senhor toma como exemplo as aves dos céus, Mateus 6 verso 26, mas para lhes ensinar acerca da fé que veste, ele volta nossa atenção para os lírios do campo. O Senhor Jesus não está tratando do tipo de roupa aqui, se decente ou não. A questão é com que nos vestiremos. Mateus 6 verso 31. Se nos faltam os alimentos, devemos crer que o Deus que sustenta as aves dos céus também providenciará comida para nosso estômago. E se nos faltam as vestes, da mesma maneira precisamos crer que o Deus que veste a erva do campo também providenciará vestes para nosso corpo. Nosso Salvador, para ambas as necessidades, procura nos levar a olhar para o que o nosso Pai faz, simplesmente olhar. Ele diz: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Ele chama atenção para o fato que os lírios crescem. Ele não diz que os lírios se vestem, mas que eles crescem. Porém, quando ele contrasta os lírios do campo com Salomão, então ele diz: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, indicando que os lírios na verdade também se vestem, mas a palavra que o Filho de Deus usou para se referir ao ato de vestir deles é crescem. Embora Nosso Senhor não estivesse falando do comprimento da roupa dos lírios, será que não podemos chegar à simples conclusão de que nossas vestes deveriam ter um crescimento proporcional ao crescimento do nosso corpo? Há aqui um crescimento proporcional, pois não são apenas os lírios que crescem, suas vestes também crescem. À medida que os lírios crescem, suas vestes também crescem. Não deveria ser assim também conosco? À medida que crescemos, nossas vestes também deveriam crescer. É lamentável que, em muitos casos, o crescimento das vestes de muitos irmãos, principalmente de muitas irmãs, não tem acompanhado o crescimento dos seus corpos. Digo com respeito, e se o corpo cresce para cima, as vestes devem acompanhar. E se o corpo cresce para os lados, as vestes também devem acompanhar. Foi exatamente isso que o Criador fez com o primeiro casal. Quando ele os vestiu, sua roupa sofreu um significativo crescimento em seu comprimento, quando suas vestes foram mudadas de folhas de figueira para túnicas. Ao longo das nossas considerações temos procurado deixar claro que nosso Deus precisa nos vestir, se desejamos estar corretamente cobertos. Aqui também vemos mais uma vez a aplicação deste princípio. Dessa forma, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Nosso Deus veste a erva do campo. Ele toma tempo para se ocupar com algo tão frágil e passageiro. Nosso Salvador está afirmando que os lírios não trabalham nem fiam, mesmo assim, devido a seu perfeito e sábio estilista, eles superam em muito a própria grandeza de Salomão em termos de vestes. Se a rainha de Sabá, ao ver as vestes dos servos de Salomão, e a forma como o rei os vestia, ficou como fora de si, qual deveria ser a nossa reação ao olhar para os lírios do campo e ver como nosso Deus os veste? Porventura seu poder manifesto na sabedoria com que ele veste os lírios do campo poderia também vestir a nós? Os discípulos são chamados de homens de pequena fé, devido ao fato de muitas vezes andarem indagando com que nos vestiremos, ao passo que os lírios não se preocupam com isso, mesmo assim são vestidos com tanta glória e beleza. Ao chamar a fé dos discípulos de pequena nesta passagem, Nosso Senhor não está a lhes fazer um elogio. Porém vemos como em outra ocasião, quando os discípulos lhe pedem para aumentar-lhes a fé, ele lhes responde: e se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17 verso 6. Ou seja, nosso Salvador deixa claro aqui que a fé dos discípulos ainda era menor do que um grão de mostarda, pois ele afirma: e se tivesseis fé. Como é um grão de mostarda? Uma das suas características é o seu pequeno tamanho. Vejamos o que o Senhor diz a seu respeito,
ao comparar o reino dos céus com o grão de mostarda, é como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Marcos 4 verso 31 e 32. Um grão de mostarda é extremamente pequeno, mas sua capacidade de crescimento também é extrema, e faz-se a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos, até ao ponto de produzir sombra. Da mesma forma, uma fé pequena pode fazer grandes coisas no reino de Deus. Uma coisa interessante em relação à fé é que ela é viva, uma vez que ela pode crescer. A fé para a salvação já é algo bem grandioso, mas é só o começo. Nossa fé pode crescer, e deveria fazê-lo pelo menos até ficar do tamanho de um grão de mostarda. Observe que crescimento faz parte dos reinos espiritual e natural. Os lírios crescem, nossos corpos crescem, nossas vestes crescem, o grão de mostarda cresce e nossa fé cresce. Um dos aspectos em que as vestes dos lírios do campo são superiores às vestes do rei Salomão é com respeito à beleza. Lemos que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nosso Senhor deixa claro que nosso Pai não somente se interessa em nos vestir de forma decente, mas também de forma gloriosa, pois em seguida ele pergunta, Deus não vos vestirá muito mais a vós? Muito mais em termos de tecido ou muito mais em termos de glória? Creio que as duas coisas. É claro que essa glória não é em termos humanos, pois a palavra do próprio Senhor Jesus diz, o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16 verso 15. Aprendemos pela história, e também nas Escrituras, que quanto maiores e mais compridas fossem as vestes de um rei, maior seria a glória a ele associada. Um exemplo claro disso é o do próprio Deus em Isaías 6. Lemos que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías 6 verso 1. Uzias fora um rei piedoso e poderoso. Não há dúvida que seu poder e glória eram expressos no tamanho das suas vestes. Entretanto, devido a seu pecado de orgulho e obstinação, morreu leproso em uma casa separada. É bem provável que sua veste gloriosa havia se tornado em trapos de imundícia. Ler 2 Crônicas 26 verso 16 a 21. Podemos crer que Isaías sofria bastante com a perda de um rei que havia representado tanta conquista para a nação de Judá. Porém, qual não deve ter sido seu consolo ao entrar no templo e ver que outro rei, o próprio Senhor, continuava assentado sobre um alto e sublime trono. Repare que o trono é alto, pois aquele que está assentado nem os céus o podem conter. Mas observe a descrição da veste do Senhor que é feita em seguida, e a cauda do seu manto enchia o templo. O trono é alto e sublime, assim como nosso Salvador feito mais alto do que os céus. Hebreus 7 verso 26, porém o tamanho das suas vestes parece acompanhar sua própria grandeza e majestade. Essas vestes do Senhor, no entanto, não falavam apenas da sua glória, mas também da sua santidade que, na verdade, é a sua maior glória. Ao clamar Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, os serafins também diziam, em toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6 verso 3. Não nos surpreende, portanto, que Isaías entre em profundo estado de desespero e lamentação, e lança maldição sobre si mesmo, dizendo, e ai de mim! Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6 verso 5. A rainha de Sabá viu a glória de Salomão e ficou como fora de si, porém Isaías viu a glória do Senhor, expressa em suas vestes, e caiu em si. Ele diz ter visto o Rei. Que consolo! Depois da morte de um rei que morrera por causa do seu próprio pecado. Lembremos que é a absoluta e indescritível santidade do nosso Deus que lhe permite vestir uma veste cujo manto encha qualquer lugar onde ele se encontre. Da mesma forma, quanto maior a nossa santidade, maiores serão as nossas vestes. Quanto menor nossa santidade, menores nossas vestes, a nossos trapos de imundícia que não cobrem quase nada. É fato, também,
que a glória das vestes de Salomão não estava apenas em seu comprimento, mas também em sua beleza, pois nosso Senhor afirma que Salomão nunca se vestiu como qualquer dos lírios. As vestes de Salomão eram bonitas, assim como as vestes dos lírios são extremamente belas, embora muito mais do que as vestes de Salomão e seus servos. É triste percebermos que muitos irmãos e irmãs interpretam a expressão roupa decente como algo incompatível com a beleza. Muitas irmãs dizem, e não vou me vestir de maneira a me parecer com uma velhinha. E nosso Salvador está dizendo que, se tivermos fé, nosso Pai Celestial nos vestirá de uma forma muito mais gloriosa do que Salomão e os lírios do campo juntos. Mas repare que esta não é uma beleza do ponto de vista do mundo. O que o mundo chama de vestes adequadas é quando o rapaz, e principalmente a moça, deixam partes do corpo expostas. Mas isto está longe de deixar as minhas irmãs belas e formosas, pelo contrário, isso as deixa sensuais e sujeitas ao julgamento divino. O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16 verso 15. Terminemos esta consideração da forma como iniciamos o nosso tema, isto é, que nossas vestes são uma necessidade. Após afirmar que os gentios andam se inquietando e procurando o que comer, o que beber e o que vestir, nosso Senhor Jesus nos apresenta uma conclusão que deveria nos livrar de qualquer ansiedade quanto aos recursos para conseguirmos roupa. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, diz o Senhor, Mateus 6 verso 32. Nosso Pai sabe, que consolo! Nosso Pai sabe bem, que consolo suficiente. Mas o que nosso Pai sabe? Que necessitamos do vestuário. Irmãs, irmãos, voltemos ao princípio de tudo, porque a roupa surgiu. Surgiu como uma necessidade, e o mesmo Criador que viu e supriu a necessidade do primeiro casal no início dos tempos também vê e supre nossa necessidade neste fim dos tempos. As vestes, repito, não surgiram para embelezar ninguém, muito menos para tornar minhas irmãs objeto de sensualidade para um mundo que jaz no maligno. Que nosso Deus nos conceda a fé necessária para crermos que o Deus que nos salva é o mesmo Deus que nos veste. Esta parte das nossas considerações é de vital importância para entendermos o objetivo do presente século mal ao nos propor sua forma de vestir. Trataremos aqui da sedução ao pecado causada principalmente por uma forma inadequada de se vestir. A palavra de Deus deixa claro que a principal causa de sermos seduzidos pelo mal é a nossa própria natureza pecaminosa, como lemos em Tiago 1 verso 14, e ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Entretanto, se por um lado existe o aspecto interno da sedução, por outro lado existe o aspecto externo, e é dele que vamos falar aqui. No que se refere à imoralidade, somos tentados a pecar porque existe um princípio do mal dentro de nós, que chamamos de a carne, mas este princípio mal encontra seu correspondente fora de nós no que chamamos de o corpo, principalmente o corpo feminino. É por isso que mais uma vez reitero que nosso tema tem uma abrangência e aplicação maior para as nossas irmãs. Quando nosso Criador viu a necessidade da roupa, ele estava pensando no efeito que seu uso ou falta de uso tem sobre outra pessoa. Não usamos roupa por causa de nós mesmos, usamo-la por amor do nosso semelhante. Minhas irmãs, e meus irmãos, a expressão sensual do seu corpo é perigosa, é sedutora, e é mortal. Vejamos o que Paulo diz aos santos tessalonicenses, pois esta é a vontade de Deus, e na vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4 verso 3 a 7. Repare que nesta passagem Paulo está advertindo os santos contra a prostituição, ou impureza moral em termos gerais, e o seu principal apelo é para o nosso corpo. Ele sabe que a imoralidade só pode ser praticada através do nosso corpo.
Paulo insiste que cada um de nós, da responsabilidade individual, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ele nos adverte contra o desejo de lascívia, que se refere a um impulso incontrolado dos desejos naturais do corpo. Tal desejo, se não subjugado, nos levará a pecar e, pior, levará o meu próximo a pecar, como vemos a seguir. Paulo ordena, e que, nesta matéria, ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. De que matéria Paulo está falando? Podemos ver esta matéria como o assunto todo da santificação e impureza. A versão bíblica Almeida Corrigida Fiel usa a expressão negócio e parece mudar totalmente o assunto da santificação, por isso optei por usar aqui o texto da Almeida Atualizada. Qual é a advertência de Paulo? Primeiro ele diz para ninguém, nem a irmã nem o irmão, ofender o outro com o corpo. Esta palavra tem o sentido de passar por cima, ir além, transpor os limites da santidade de maneira a exercer uma opressão sobre o outro com o próprio corpo, como a Almeida Corrigida Fiel usa a palavra oprimir. Tal atitude nos leva a pensar em alguém usando seu poder de sedução através do seu corpo para exercer um poder de atração sobre outra pessoa. A princípio, esse passar por cima dos limites da castidade representa apenas uma opressão mental, uma ofensa. Porém isso é de uma força tão intensa que chega ao ponto de defraudar a outra pessoa. Defraudar tem o sentido de enganar para obter ganho, lucro. E o lucro aqui é a capacidade que o enganador tem de exercer poder sobre o corpo do outro depois de haver seduzido sua mente. Se pensarmos na prostituição como o mundo a define, é claro que depois de seduzir e atrair a vítima, a pessoa que faz isso geralmente irá querer algo em troca, como a nora de Judá agiu com ele. Nesta passagem, portanto, temos a advertência da palavra contra o possível comportamento de alguma irmã de se vestir de uma forma que venha a oprimir a mente dos homens e facilitar que pequem devido à sua própria cobiça. Irmãos podem ser enganados e cair em imoralidade devido ao descuido de irmãs ao deixarem de cobrir devidamente seus corpos. Pode ser que irmãos não pequem exatamente com a mesma pessoa que o defraudou, porém eles podem viver fantasiando a imoralidade em sua mente, pensando na possibilidade de levar para a prática as suas imaginações. Ao contemplar a forma ofensiva e enganadora com que muitas irmãs se vestem, eu me pego a pensar até onde elas têm consciência do que estão fazendo. Não sei até onde elas realmente se importam com os olhos masculinos. Percebo que muitas vezes a explicação para o fracasso moral dos homens, principalmente dos homens redimidos, está no fato de terem a mente pervertida. A culpa sempre está em cima daquele que cai. É verdade, a culpa é daquele que cai. Porém, será que alguém chega a pensar em mais algum fator que possa ter causado o tropeço de algum homem de Deus? Será que o povo de Deus, principalmente as irmãs, chega a pensar em algum fator externo como segunda causa para o desastre de algum filho de Deus? No entanto, caso ninguém considere algum outro fator para o fracasso de tantos filhos de Deus no campo da imoralidade, há alguém que já considerou isso para nós, e este é o próprio Deus. Dessa forma, também lemos, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, 1 Tessalonicenses 4 verso 6. Nosso Deus afirma que a Ele pertence a vingança de todas as coisas, principalmente quando há alguém que se atreve a servir de pedra de tropeço a seus filhos. É fato que nosso Deus julgará aos impuros e adúlteros, Hebreus 13 verso 4, mas que Ele toma vingança daqueles que induzem outros a cometerem imoralidade também é fato. Sabemos que Davi cometeu adultério porque deixou de ir à guerra e por causa da sua própria cobiça. No entanto, se Batseba não houvesse se descuidado ao banhar-se publicamente, não teria oprimido nem enganado a Davi. Tal atitude também saiu caro para ela. Pode ser que jamais tivesse a intenção de ser a segunda causa que provocou tantas desgraças na vida e família de Davi, mas com intenção ou sem intenção ela passou por cima dos limites da castidade e o seduziu. Quem sabe o fracasso moral de algum homem de Deus pode muito bem começar com a exposição descuidada do corpo de alguma irmã que me lê, sem que ela nunca saiba disso aqui na terra, até que se encontre no tribunal de Cristo, onde terá que prestar contas segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, segundo Coríntios 5 verso 10.
Neste assunto, você está fazendo o bem ou o mal por meio do seu corpo? Se temos aqui as solenes palavras de advertência do nosso Salvador, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18 versos 6 e 7. A expressão fizer tropeçar quer dizer fazer alguém tropeçar através de uma armadilha, um laço. A pessoa cai porque alguém colocou uma pedra de tropeço para ela. Toda armadilha faz uso de uma isca. Todo tropeço precisa de uma pedra. A isca e pedra da imoralidade são a exposição do corpo humano, principalmente feminino. O principal motivo que leva a presa a cair na armadilha ou a tropeçar é que tanto a isca quanto a pedra ficam escondidas. Nenhuma pessoa tem realmente ideia do lugar em que está entrando porque toda armadilha é de fato uma armadilha. Toda queda é repentina, sem aviso prévio, mas a atração para o laço é progressiva. Somos levados a pensar que todo fracasso moral é pensado e calculado. Pode até ser. Antes, porém, a pessoa é oprimida, seduzida e tem a sua mente subjugada. Permita a nosso Deus que nenhuma irmã, nem irmão, precise aplicar a si mesmo a palavra de maldição e lamento pronunciada por nosso Senhor. Caso isso ocorra, ai dessa pessoa. Para aplicarmos de forma prática e solene as verdades que acabamos de considerar, tomemos como exemplo a forma como um homem foi atraído pela armadilha e tropeçou na pedra da imoralidade na passagem que se encontra em Provérbios 7. Esta porção da Escritura trata de um moço falto de juízo, Provérbios 7 verso 7, que foi seduzido por uma mulher alheia e estranha, Provérbios 7 verso 5. Lemos que ela o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios, Provérbios 7 verso 21. Entretanto, antes que ela alcançasse seus ouvidos com suas palavras, ela capturou seus olhos com sua aparência. Observamos como este jovem transitava exatamente nas proximidades da casa desta mulher, no mais escuro da noite. É neste momento que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração, Provérbios 7 verso 10. Certamente esta mulher via este jovem como uma presa fácil, visto que ela estava agindo como uma verdadeira caçadora de almas, como percebemos nas seguintes palavras: foi para fora, depois pelas ruas, e espreitando por todos os cantos, Provérbios 7 verso 12. Lemos em Provérbios 6 verso 26 que a adúltera anda à caça da alma preciosa, e é triste ver como ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida, Provérbios 7 verso 22 e 23. Esta mulher estava usando uma roupa que não deixava dúvida quanto ao seu caráter, pois suas vestes eram de prostituta, consequentemente prostituição seria praticada. Era assim que ela queria ser vista, uma vez que não poderia ser identificada com nenhum outro caráter. Ela desejava ser vista como uma prostituta porque sua intenção era seduzir, e para tanto usou uma roupa que trabalhasse junto com sua intenção. Como seria uma veste de prostituta naquela época? E em nossos dias, como definir uma veste de prostituta? É claro que nenhuma mulher desejaria ser apontada com tal descrição. Mas a pergunta a ser feita é: esta roupa seduz, atrai, tem uma expressão de sensualidade? Se a resposta for sim, então é uma veste de prostituta. Gostaria que usássemos esta passagem para entrar também num assunto que anda junto com as vestes, isto é, os enfeites ou adornos. E para isso faremos uso da versão corrigida fiel, que em Provérbios 7 verso 10 traduz: uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. Podemos facilmente deduzir disso que, além de estar com vestes de prostituta, esta mulher também estava bastante enfeitada. O costume de se enfeitar para se parecer mais bonita ou mais bonito data de muitos séculos atrás, e não tem nada a ver com o propósito inicial do uso das vestes, ou seja, uma necessidade.
Embora as escrituras estejam saturadas com diversas referências a pessoas usando adornos como um complemento ou acessório para as vestes, seu uso nunca é recomendado na palavra de Deus. Veremos nas escrituras que o uso de adereços que vão além de satisfazer o objetivo primordial da roupa na maioria dos casos está associado com sedução, imoralidade e idolatria. Um exemplo disso se encontra em Jeremias 4 verso 30, embora se aplicando à nação de Judá na sua qualidade de esposa do Deus vivo, e agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, em vão te farias bela, os amantes te desprezam, e procuram tirar-te a vida. Vemos que o Espírito primeiramente faz menção da roupa desta mulher, sua veste é de carmesim. Isto se refere à cor da sua roupa, um tom vermelho extremamente forte. A obtenção dessa cor se dá através da produção do corante cochonilha do carmim, o qual é produzido por um inseto fêmea. Esse corante não é empregado apenas na coloração de tecidos, mas também é usado em alimentos e cosméticos. A cor escarlata também é proveniente da mesma fonte e assume praticamente a mesma cor, embora seja um vermelho mais aproximado ao fogo. Por qual motivo o Senhor fala do interesse desta mulher em usar uma roupa vermelha? Pois vermelho, em algumas passagens da Escritura, é uma cor que representa a atração que o pecado exerce sobre a alma humana através dos olhos, atração principalmente ao pecado da imoralidade. Não sei se é surpresa para algum leitor, mas já de longo tempo o vermelho vivo é usado como a cor da luxúria, da paixão e do desejo, além de ser usado também para fazer alusão à capacidade fértil da mulher. Não que esta cor seja em si mesma pecaminosa, assim como a cor preta não é em si mesma tenebrosa, nem a branca é em si mesma gloriosa. O vermelho em uma peça de vestuário não é mais errado do que o vermelho em uma flor, pois o Criador criou o vermelho, mas o que o Espírito destaca aqui é o fato que o vermelho exerce um poder de atração sobre o observador, seduzindo, iludindo e prendendo. A diferença se me deixo atrair pelo vermelho em uma linda rosa ou se me deixo atrair pelo vermelho em uma mulher, vestida sensualmente. O uso de diferentes cores é uma questão de bom senso da parte de cada um, desde que os princípios de decência sejam observados à risca. Cada redimido deve julgar seu próprio coração a respeito do seu objetivo ao vestir determinada peça com determinada cor. Observe outro exemplo em que o vermelho assume um poder de atração sobre o observador num sentido negativo. Em Provérbios 23 verso 31, embora se aplicando a outro tipo de atração, lemos: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tal olhar demorado neste copo de bebida pode ser fatal. A reação de quem vê quase que inevitavelmente será: e eu quero. E é importante observarmos como esta passagem nos revela que, depois de ser iludido pelo vermelho do vinho e se embriagar, o homem em questão passará a olhar para as mulheres estranhas, termo este que provavelmente se refere a mulheres adúlteras, Provérbios 23 verso 33. Assim como a cor vermelha acionada nas luzes de um semáforo alerta aos condutores que parem onde estão, também deveríamos parar e refletir toda vez que o vermelho de um copo ou de um corpo quiser procurar atrair nossa atenção. Que entendamos que o sinal está fechado e nossa ultrapassagem pode ser fatal. Outro acontecimento que nos mostra como a cor vermelha exercia forte poder de atração sobre a vontade das pessoas se encontra em Gênesis, quando Esaú vendeu seu direito de primogenitura por causa de um guisado vermelho. Devemos lembrar como os nomes dos hebreus sempre tinham a ver com as circunstâncias em que eles nasciam, e até com as atitudes e aparência dos bebês. Observe que Jacó nasceu agarrado a sua mão ao calcanhar de seu irmão, e esta atitude, mesmo que inconsciente, fez com que lhe colocassem o nome de Jacó, que significa enganador, suplantador, Gênesis 25 verso 26. Entretanto, quando Esaú nasceu, a inspiração para seu nome não estava ligada a alguma atitude dele, mas à sua aparência. Lemos que ele nasceu ruivo, cor esta que se aproxima a um tom avermelhado. Porém, a esta altura não lhe colocaram um nome de acordo com seu tom de pele, visto que ele também era todo como um vestido de pelo, termo este que nos lembra as próprias vestes de Elias, o homem de Deus.
Pode ser que ficaram em dúvida quanto ao nome deste filho mais velho de Isaque, um nome que expressasse sua cor ou um nome que expressasse seus pelos. Optaram por este último. Chamaram-lhe Esaú, que significa vestido de pelos ou peludo. Outra coisa interessante na experiência dos hebreus é que seus nomes podiam ser mudados de acordo com alguma circunstância ou experiência profundamente marcante ou até mesmo por causa de alguma promessa. Os nomes de Abrão e Sarai são exemplos disso. O tempo passou. Os gêmeos Esaú e Jacó cresceram. No entanto, a experiência que mudará o nome de Esaú não tem nada a ver com promessa ou algo profundamente marcante. Seu nome foi mudado devido à sua atitude para com seu direito de primogenitura. O termo que é usado para descrever a atitude de Esaú é que ele desprezou a sua primogenitura. Veja Gênesis 25 verso 29 a 34. As Escrituras nos falam dos prazeres transitórios do pecado, Hebreus 11 verso 25, e não há dúvida que Esaú deixou-se levar por esses prazeres. Embora o que ele fez foi apenas apreciar uma refeição, Hebreus 12 verso 16 o chama de fornicador ou impuro. Ainda podemos ver como a Escritura coloca o comportamento de Esaú lado a lado com o da mulher adúltera. Vejamos o que é dito de Esaú: e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Gênesis 25 verso 34. Agora observe o que é dito da mulher adúltera. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa sua boca e diz: não fiz nada de mal. Provérbios 30 verso 20. Não há que admirar, portanto, que a palavra chame Esaú de fornicador. E o que mais nos impressiona em tudo isso é o fato que, por causa da sua atitude leviana, o nome de Esaú foi mudado para Edom, que significa vermelho. Em Gênesis 36 temos a genealogia de Esaú, onde mais de uma vez o Espírito nos lembra que Esaú é Edom. A carta aos Hebreus resume o comportamento de Esaú com as seguintes palavras, ao mesmo tempo em que nos adverte: e ninguém seja fornicador, ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12 verso 16. Portanto, a mulher em Jeremias usa uma roupa vermelha, pois ela sabe que esta cor exerce um intenso poder de atração, seja para o bem, seja para o mal. Uma cor menos expressiva talvez nem permitisse que ela fosse notada. Mas carmesim faria que fosse identificada à distância. E esta cor nela para a carne não é, de forma alguma, o vermelho de pare, mas sim de avance. A passagem a seguir associa o vermelho com nossos próprios pecados. Vejamos o que Isaías nos diz: vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1 verso 18. O próprio Deus afirma aqui que escarlata e carmesim são a cor que representa nosso pecado, enquanto a neve e a branca lã são a cor da santidade e da pureza. O propósito da mulher em usar esta roupa e as outras coisas de que falaremos é visto nas seguintes palavras do Senhor em Jeremias 4 verso 30, em vão te farias bela. Ela quer se fazer bela, bonita, elegante, atraente. Para quê e para quem? Será que é para conquistar o seu marido, o próprio Senhor? Absolutamente, não. Lemos no mesmo texto: os teus amantes te desprezam. Está claro que a mulher em questão está se vestindo e se enfeitando desta forma para seduzir e cometer adultério com seus amantes. Embora grande parte das pessoas que também se vestem assim não saiba que está a exercer uma opressão sobre o semelhante ao desejarem se tornar mais belas do que lhes concedeu o Criador, é assim que a palavra descreve tal atitude, a criação de uma beleza artificial que atrai amantes. No nosso texto em questão isso não funcionou porque os amantes estavam desprezando a mulher. Vale para nós aqui ligarmos esta passagem de Jeremias com Apocalipse 17, onde lemos sobre Babilônia, a falsa igreja, uma mulher prostituta. E examinemo-la para nosso proveito. Lemos que esta mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Apocalipse 17 verso 4. Além de estar vestida de púrpura,
que é uma cor vermelho escura quase roxa. Babilônia também está vestida de escarlata ou carmesim, pois seu objetivo é ser bem notada e, dessa forma, poder atrair para o pecado de imoralidade. Esta mulher é a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17 verso 5. Ela é responsável não só por sustentar, mas também por ensinar suas filhas no caminho da imoralidade. Babilônia nos apresenta os acessórios das vestes de prostituta, ou seja, ela estava adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, assim como é dito de Judá, a esposa infiel, e ainda que te adornes com enfeites de ouro. Não sabemos exatamente quem começou a associar o uso desses enfeites como acessórios das vestes, mas sabemos que é de longo tempo. Sabemos, porém, que quando nosso Deus fez túnicas de peles e vestiu Adão e Eva não havia ouro naquelas vestes, tampouco lhes colocou qualquer adorno ao redor do pescoço, por entre as orelhas ou atravessando o nariz. O pecado deformou muito da beleza humana e não seria a presença do ouro em seu corpo que resolveria o problema. Desde o início da criação vemos que havia ouro em Havilá e o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio, e a pedra sardônica. Gênesis 2 verso 12. Já havia ouro na terra quando o homem foi criado, mesmo assim ele foi formado do pó da terra. Não sabemos quem chegou à conclusão que estava faltando ouro no corpo humano. A verdade é que ouro e outros metais assumiram um papel numa direção totalmente oposta ao objetivo das túnicas de peles providenciadas inicialmente pelo Criador. Na presente passagem de Apocalipse 17, os adornos com ouro, pedras preciosas e pérolas têm relação com sedução à imoralidade. Um contraste significativo se encontra na veste que foi dada à noiva do Cordeiro, virgem e pura, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19 verso 8. Não há nenhuma menção à presença de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em contrapartida, esta noiva transformada, a qual somos nós, habitará em uma cidade de ouro puro. Apocalipse 21 verso 18. No entanto, os enfeites usados como adornos nas Escrituras não têm relação apenas com sedução e imoralidade, também estão relacionados com idolatria. Na verdade, a linguagem que é usada em Jeremias 4 é uma figura da nação de Judá abandonando o Deus vivo e verdadeiro e se associando aos povos gentios, adorando os seus deuses falsos. Isso também é chamado de prostituição ou adultério. No sentido espiritual, geralmente o ritual da idolatria também era repleto de imoralidade. Uma passagem semelhante se encontra em Oséias 2 verso 13, onde lemos: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oséias 2 verso 13. Olhemos para algumas escrituras para vermos como os adornos de ouro, prata e outros objetos têm relação estreita com os ídolos das nações. Para começarmos, o conhecido Salmo 115 nos afirma que os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Salmo 115 verso 4. Aqui apenas nos é dito o material com o qual os ídolos são fabricados, e certamente a intenção do artista é chamar a atenção para o valor da sua obra e atrair o olhar dos idólatras para a beleza do falso Deus. Outra referência de igual interesse para nossas considerações se encontra em Gênesis 35, onde lemos da ordem que Jacó recebeu de edificar um altar ao único Deus vivo. Gênesis 35 verso 1. Recebida a ordem, Jacó disse à sua família, e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Gênesis 35 verso 2. Jacó bem sabia que para se identificar com o Deus Santo eles tinham que se separar de toda imundícia e idolatria. Observe a ordem de Jacó para que aquelas pessoas também mudassem suas vestes. Não sabemos o que havia de errado com as suas vestes, mas temos certeza que não estavam adequadas para a elevada responsabilidade que tinham diante de si. Porém, o que me chama a atenção é o fato que eles deram a Jacó todos os deuses estranhos, que tinham em suas mãos, e os brincos, que estavam em suas orelhas. Gênesis 35 verso 4. Os deuses estranhos são entregues a Jacó juntamente com os brincos.
percebemos que Jacó não lhes havia dito nada a respeito daquelas joias, aqueles enfeites em suas orelhas, porém aquelas pessoas entenderam que aquilo nada tinha a ver com o Deus a quem estavam prestes a servir. A consequência daquela separação foi que, depois que partiram, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. Gênesis 35 verso 5. Será que a nossa separação da idolatria, a mudança das nossas vestes e a renúncia de adereços que não têm relação com o Deus do céu, mas sim com os deuses falsos, tem causado temor às pessoas que estão ao nosso redor? Seria porventura sua reação parecida com a da rainha de Sabá? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, conforme havia prometido, tirou seu povo da terra do Egito, com mão forte. O povo saiu e seguiu rumo à terra prometida. Depois que chegaram ao monte Sinai, Moisés, por ordem do Senhor mesmo, precisou subir ao monte para receber instruções acerca da construção do tabernáculo, que seria a casa de Deus no deserto. Estando Moisés ainda no monte, o povo de Israel cometeu um dos seus mais graves pecados, fazendo o bezerro de ouro. E de onde eles conseguiram tanto ouro para fazerem um ídolo tão imenso? A resposta se encontra na própria palavra, e Arão lhes disse: E arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32 verso 2 e 4. Eles utilizaram o ouro que estava em seus próprios corpos. Agora perguntamos, como aquele ouro foi parar no corpo deles, se eles tinham acabado de sair de uma terra onde nada mais eram do que escravos? A verdade é que a aquisição dessa grande riqueza em ouro e prata fazia parte de uma antiga promessa de Deus, conforme lemos em Gênesis 15 verso 14, e mais também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Quando a libertação do povo estava prestes a acontecer, por ocasião do chamamento de Moisés, o Senhor mais uma vez fez menção dessa riqueza de uma forma mais específica: E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda, joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo 3 verso 21 e 22. Assim, na noite da libertação propriamente dita, o que era apenas promessa veio a se tornar realidade. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Êxodo 12 verso 35 e 36. Dessa forma, o povo de Israel trabalhou muitos anos de graça para receber tudo de uma só vez. Saíram não somente com riqueza em ouro e prata, os quais deveriam ser empregados no propósito divino, mas também com muita roupa, as quais tiveram uma durabilidade de 40 anos, ou seja, todo o período em que peregrinaram pelo deserto. O que deviam fazer com o ouro e a prata que receberam? Em relação ao material que seria usado na construção do tabernáculo, havia o requerimento de uma grande quantidade de ouro, prata e outros objetos. Certamente os israelitas fariam o melhor uso dos seus pertences. Porém eles foram em uma direção totalmente oposta. Primeiro eles usaram seu ouro para se enfeitarem, o que certamente aprenderam a fazer com os egípcios. Quando pediram a Arão que lhes fizesse deuses que pudessem ser vistos, a sugestão do sumo sacerdote foi que cada um tirasse os brincos e lhe dessem. As joias que seriam usadas para contribuir com o testemunho de Deus na terra foram utilizadas de uma maneira totalmente diferente, e aquilo teve uma consequência muito trágica para todos os envolvidos. Não somente usaram seus adornos para praticarem idolatria, mas aquela atitude os levou para mais longe ainda, conforme está escrito: E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Êxodo 32 verso 25. O povo ficou sem roupa,
lembrando-nos mais uma vez que idolatria e imoralidade andam juntas. Eles foram envergonhados entre os seus inimigos, ao contrário de Jacó e sua família que, com sua separação, contribuíram para que o terror de Deus fosse sobre as cidades que estavam ao redor deles. A história que se seguiu é muito instrutiva para nós naquilo que estamos meditando. Detenhamo-nos um pouco mais por aqui. Depois que os idólatras foram punidos com morte, Moisés passou 40 dias e 40 noites orando pelo povo de Israel, pois o Altíssimo queria destruí-los. Deuteronômio 9 verso 21 e 26. Nosso Deus ouviu a intercessão de Moisés, porém lhes deu a triste notícia que ele mesmo não subiria mais com eles para a terra prometida, mas que mandaria um anjo no meio deles. Vemos isso nas seguintes palavras: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Êxodo 33 verso 3. Aquela notícia causou profunda tristeza em todo o povo. E qual foi a sua reação? Vejamos, e, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Êxodo 33 verso 4. Eles sabiam que foi o uso dos seus ornamentos que produziu o bezerro de ouro e toda aquela miséria pela qual estavam passando. Assim, acharam mais do que certo não usarem mais aquilo, pois seria uma triste lembrança, ao invés de um bonito ornamento. Na verdade, eles não colocaram os seus ornamentos por ordem do próprio Deus, conforme se lê: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Êxodo 33 verso 5. O Senhor queria decidir o que fazer daquele povo, porém os seus enfeites o estavam impedindo. E o que o povo fez? Tirou os ornamentos ou deixou os ornamentos? Vejamos mais uma vez o que a palavra declara: então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos, ao pé do monte Horebe. Êxodo 33 verso 6. A palavra despojaram é o termo usado para se referir ao que fazemos com nossas vestes, ou seja, nós nos despimos. Isso dá a entender que o povo de Israel, assim como as nações ao redor, pensava que os ornamentos de ouro eram acessórios que deviam acompanhar as vestes. E muitas vezes corriam o risco de se despirem das suas vestes, ficando apenas com os ornamentos, como acontece entre muitos povos indígenas. Então nosso Deus lhes ensina que o que veste uma pessoa são as vestes, e não os ornamentos. Ele ordena: tira agora os teus ornamentos. Ficaram só com as vestes, as quais duraram por todo o período em que peregrinaram pelo deserto. Não é apenas o povo de Deus da primeira aliança que recebeu instrução acerca da diferença entre as vestes de um redimido e os ornamentos dos gentios. Nós também da nova aliança, e de uma maneira muito mais abrangente e profunda, somos ensinados a respeito de tal diferença. A primeira carta de Paulo a Timóteo nos mostra como as mulheres deviam se vestir da seguinte forma: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo 2 verso 9 e 10. O Espírito manda que as mulheres se ataviem, adornem, em traje, vestuário, e não em ouro ou pérolas. Não é interessante notarmos que nosso Deus considere a veste decente em si mesma um belo adorno? Ele não diz que as mulheres se vistam em traje, mas que as mulheres se ataviem em traje. Como deve ser esse traje para que, de fato, seja como um adorno aos olhos do nosso Deus? Primeiro é-nos dito que tal traje tem de ser honesto. Isso significa uma veste modesta, decente e ordeira e, consequentemente, honrada. Um traje assim parece não precisar de nenhum acessório, mas o Espírito apresenta dois, que deixarão nossas irmãs divinamente adornadas. Com pudor e modéstia, diz a palavra. Pudor tem ligação com mente sã, sobriedade. Pudor é a modéstia que está fixa ou arraigada no caráter. A mudança para o pudor é mais do que ficar arrependido, porque o pudor vem, antes, para descrever uma vergonha embaraçosa, o que às vezes chamamos de acanhamento. Alguém já disse que é uma repulsa tudo o que é impróprio.
O outro acessório é modéstia. Esta palavra quer dizer respeito, reverência, decência. Refere-se a um comportamento muitas vezes acompanhado de certa timidez que ajuda as pessoas a evitar chamar atenção para si com o uso de coisas como as que citaremos a seguir. Se por um lado, a palavra de Deus está interessada em nos apresentar o que deve acompanhar um traje honesto, usando a pequena palavra com, por outro lado, ela está igualmente interessada em nos dizer o que não deve acompanhar um traje honesto, usando duas pequenas palavras, não com. A pequena palavra não é uma proibição, um imperativo negativo, não deve ser feito. Se não entendermos a ligação que as coisas a seguir têm com imoralidade, idolatria e sedução, jamais entenderemos o porquê de tal proibição. Porém creio que já vimos passagens suficientes que mostram tal ligação. A expressão não com em 1 Timóteo equivale à expressão tira de ti os teus ornamentos em Êxodo. A primeira coisa que nos é apresentada são tranças. Como todos sabemos o que são tranças, basta repetirmos o que a palavra já nos disse, e não com tranças. Pode parecer-nos um tanto sem sentido tal proibição, mas se o propósito das mulheres é o de se tornarem mais belas com o uso das tranças, se o fazem como um adorno, a Escritura diz, não com tranças. Talvez pensemos que a situação das vestes e adorno nos é apresentada com tanta força na palavra que nos sentimos como se não tivéssemos poder sobre o nosso próprio corpo. É exatamente isso que as Escrituras nos apresentam, e nosso corpo não é mais nosso, foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. E se nosso Senhor está ordenando às suas servas que não façam tranças no cabelo que está no corpo que ele comprou e pagou com seu próprio sangue, ele deve ter suas razões. Outra coisa interessante é a verdade que Paulo nos apresenta em 1 Coríntios 11, onde lemos que ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, 1 Coríntios 11 verso 15. Este capítulo nos fala de diversas glórias. O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem e o cabelo crescido é a glória da mulher. É o ornamento natural da mulher. Se ela o trança, ela está abrindo mão desse ornamento. E nosso Deus não deseja isso para suas servas, que substituam os ornamentos da criação por ornamentos artificiais. É claro que, assim como uma estrela difere em glória de outra estrela, também os cabelos diferem de irmã para irmã, mas não é disso que estamos falando, nem vamos falar. O que mais Paulo diz não ter relação com um traje honesto? Após dizer não com tranças, ele continua, não com ouro, ou pérolas. Ouro e pérolas são duas joias que fazem parte do ornamento de Babilônia, como já vimos em Apocalipse. Esses objetos no corpo, além de terem ligação com o embelezamento de quem os usa, no sentido de atrair o olhar de terceiros, também apresentam o perigo de fazer os usuários se sentirem com mais valor, pois ouro e pérola são objetos extremamente caros. Eu sou pó, algo que não tem quase nenhum valor, mas se acrescento ouro, pérola e outros objetos valorosos a meu corpo, posso me enganar com a falsa sensação que não sou somente pó. Usar ouro e pérola no sentido que acabamos de descrever, ou seja, para ostentação, nos faz pensar no último item apresentado pelo Espírito, a saber, vestidos preciosos, ou como diz a Almeida Revista e Atualizada, vestuário dispendioso. Esta expressão se refere a algo extremamente caro, de muito preço. Embora a realidade social difira de irmã para irmã, o coração de cada uma sabe o motivo por trás da compra de um vestido. Muitas vezes, tal veste extremamente cara até pode ser um traje honesto, mas se o propósito por trás do uso de tal peça é impressionar, e não cobrir, então isso foge totalmente do objetivo pelo qual usamos roupa. Vivemos em uma época em que a marca e o preço é que falam mais alto, porque esta é a era da ostentação. Tal atitude está muito longe daquilo que a palavra nos apresenta em Romanos 12 verso 16, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Coisas humildes são aquelas que atendem nossas necessidades totalmente, mas sem chamar a atenção. O Espírito aprecia tanto esta virtude, que ele chega a usar um termo que utilizamos dentro do vocabulário das vestes, ao dizer, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5 verso 5. A prática de ostentação,
pompa, ao contrário de ser humilde, humilhe os outros que não dispõem de recursos para tais exibições. Um vestuário não dispendioso, entretanto, me concede a oportunidade de pelo menos me igualar a meus irmãos, se ainda não me acho em condições de considerá-los superiores. Um exemplo de muita aplicação para nós neste aspecto é o que Tiago nos apresenta em sua carta, e embora não estivesse a falar da veste propriamente dita, ele diz: E meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: Assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Tiago 2 verso 1 a 4. Apesar dele não apresentar a condição espiritual do homem em questão, Tiago mostra que o uso de traje precioso, muito caro, ajuda a causar um comportamento diferenciado para com os ricos e pobres de que a Igreja de Deus é composta. Na verdade, Tiago não está aqui condenando o uso do anel de ouro e do traje precioso, até porque bem pode ser que tal homem fosse um incrédulo. Paulo também usou uma linguagem semelhante em 1 Coríntios 14 verso 23 e 24, referindo-se à possibilidade de algum descrente se fazer presente nos ajuntamentos dos redimidos. Tiago, no entanto, está tratando da possibilidade dos santos fazerem acepção de pessoas, atribuindo mais valor e dedicando mais atenção às pessoas que apresentam um status de classe alta nos padrões do mundo. Ele mostra que, assim como não há judeu nem grego em Cristo Jesus, também não deve haver essa distinção de rico e pobre, no Senhor. E se vestidos preciosos, 1 Timóteo 2 verso 9, contribuem para tal situação, então faremos bem ao atender à ordem da Escritura, e não com. Porém a presença de ninguém vestido com traje precioso, seja santo seja ímpio, deveria ser desculpa para dividirmos os santos em classes. Havendo apresentado uma relação significativa de adornos que não devem acompanhar um traje honesto, o Espírito fala sobre o que deve acompanhar, embora ele já tenha falado de duas virtudes tão essenciais, ou seja, pudor e modéstia. Ele introduz o próximo item que deve servir como um adorno fundamental nas vestes do redimido com a pequena palavra mas. Esta expressão mostra que o que será falado está em contraste com o que foi falado anteriormente. Esta palavra é muito importante porque ela coloca os dois assuntos, os adornos externos e as boas obras, como adversários, e não como complementos. O Espírito não está dizendo, e além dos adornos que são comuns a todas as mulheres, inclusive as santas, deve-se também fazer uso de boas obras. Não. O Espírito na verdade está afirmando, e se não são os adornos externos que devem caracterizar mulheres que fazem profissão de servir a Deus, o que é então? São as boas obras, 1 Timóteo 2 verso 10. Embora ouro e pedras preciosas brilhem com uma luz cintilante, nossas boas obras brilham muito mais, e é isso que deve atrair o olhar do mundo. Vejamos mais uma vez o sagrado texto em Mateus. Depois de haver dito que, na qualidade de discípulos, somos a luz do mundo, nosso Salvador acrescenta: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5 verso 16. O propósito das boas obras é testemunho, o que traz glória a nosso Pai. E qual é o propósito do uso de adornos externos, tais quais os que Paulo cita, tranças, ouro, pérola e vestidos preciosos? É porventura para que o mundo veja e glorifique o Pai que está no céu? Seria possível o mundo glorificar o Pai que está nos céus com o uso desses objetos? Não são porventura os próprios usuários que são glorificados? É importante destacar que Paulo nem chega a dizer que são as mulheres salvas que devem usar boas obras como acessório das vestes. Ele diz que tal atitude convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. É um princípio semelhante ao que temos em 2 Timóteo 2 verso 19, qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O apóstolo Pedro, pelo Espírito,
também nos ajuda a entender a força que o testemunho visível da mulher tem no mundo e em sua família. Depois de ensinar que as irmãs que têm marido desobediente à palavra devem ganhá-lo sem dizer palavra nenhuma, só pelo seu porte, 1 Pedro 3 verso 1, Pedro passa a falar sobre o que não deve ser o enfeite das santas mulheres que esperam em Deus. Na verdade, ele vai dizer que tal comportamento faz parte de uma vida casta, em temor, 1 Pedro 3 verso 2. Uma vez que a linguagem de Pedro é bem semelhante à de Paulo, com poucas diferenças, não vamos delongar muito no que não deve ser o adorno das mulheres redimidas. Porém citaremos a passagem na íntegra: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. 1 Pedro 3 horas e 3 minutos. Depois Pedro passa a falar sobre o que deve caracterizar a vida casta, em temor da mulher salva, para que ela ganhe seu marido para o terreno da obediência à palavra. Ele diz: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3 verso 4. O Espírito aqui fala do que é o verdadeiro ornamento, não diante dos homens, mas diante de Deus. Notemos que todos nós, inclusive as irmãs, temos um homem encoberto no coração, e é precisamente esse homem que está escondido que deve ser vestido com um incorruptível traje. Um traje que não se decompõe, que não se desfaz. Pedro, nesta carta, já havia falado sobre o valor limitado de metais como ouro e prata, e ele diz que são corruptíveis. 1 Pedro 1 verso 18. Mas de que é constituído esse traje incorruptível, se está em claro contraste com os objetos que os homens deste presente século mal consideram preciosos? Um espírito manso e tranquilo é o que a palavra de Deus nos apresenta como sendo de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3 verso 4. Esse é o porte de uma mulher de Deus que atrai não somente a apreciação do seu Criador, mas também exerce um poder de convencimento sobre o marido que não se submete à palavra. A bem da verdade, um espírito manso e tranquilo está intimamente associado a uma vida de submissão. Ao concluir este importante assunto, o Espírito chama nossa atenção para o exemplo visto na vida das mulheres de Deus da antiguidade. Ele diz: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3 verso 5. Assim como não com o que é exterior e passageiro, mas com o que é interior e eterno. Não é isto que a palavra diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4 verso 18. É por isso que tantas santas mulheres que já morreram são lembradas por sua vida piedosa, visto que atentaram para as coisas que não se veem. Se tivessem se ocupado em se adornarem com coisas que se veem, sua memória teria perecido juntamente com seus adornos. Provérbios 31 verso 30 diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E esse louvor vem da parte do próprio Deus e permanece para sempre. Estas mulheres são chamadas de santas, e destaca-se o fato que elas se esperavam em Deus. Pode ser que alguma irmã que leia estas páginas esteja esperando em Deus para ganhar não só o marido, mas também filhos, parentes e amigos. Esteja certa que se o seu adorno for precioso diante de Deus, unido a uma vida de menos palavras e mais santidade, não demorará muito até que você veja os ganhos começarem a aparecer. Porém, se atentar no que o mundo valoriza, saiba que as perdas serão incalculáveis. Depois de percorrermos uma variedade de escrituras que nos serviram de advertência a respeito dos perigos dos adornos segundo o padrão do mundo, e também após vermos o que tem valor diante de Deus e traz ganhos eternos, voltemos ao nosso texto de Jeremias 4, verso 30, e continuemos com mais algumas considerações sobre os enfeites ou adornos de uma prostituta, antes de encerrarmos este tópico. Após fazer menção da veste de carmesim, dos enfeites de ouro, o Espírito dirige nossa atenção para um assunto que, a meu ver, é não somente importante, mas também provocante, principalmente em nossos dias. Não é minha intenção provocar ninguém no sentido negativo, mas se esta presente consideração levar minhas irmãs, e meus irmãos também,
a buscarem a verdade nas Escrituras a respeito do que vão ler, e se tal busca os beneficiar em seu viver no mundo, então glórias serão dadas ao único que é digno. Tomemos algumas linhas para meditarmos sobre o uso de pinturas. Foi dito a Judá, na qualidade de esposa, e ainda que te pintes em volta dos teus olhos. Embora seja prática comum em nossos dias, o costume de pintar-se nunca é apresentado nas Escrituras em associação com o que é bom e louvável aos olhos do nosso Deus. Esta mulher aqui é vista com a possibilidade de pintar ao redor dos olhos na tentativa de se fazer bela para atrair os amantes. Muitos irmãos querendo nos ajudar a entender e a interpretar melhor qualquer assunto nas Escrituras nos sugerem um método que chamam de lei da primeira menção. Por exemplo, qual foi a primeira vez em que isso foi mencionado? Em quais circunstâncias? Quem fez? Com qual objetivo? De acordo com esse método, os motivos que estão por trás da primeira menção de qualquer prática deveriam ser a chave para entendermos e interpretarmos qualquer outra menção da mesma prática. Partindo deste princípio, que parece ser relevante, quem foi a primeira pessoa a pintar ao redor dos olhos? Em quais circunstâncias? E quais os motivos? Na verdade, esta menção aqui em Jeremias é a segunda vez em que este assunto é mencionado. Ezequiel 23 verso 40 também faz referência à pintura dos olhos, com estas palavras: coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e esta passagem também fala do povo de Deus na qualidade de esposa, sendo infiel a ele. A primeira vez se encontra em 2 Reis 9 verso 30, e a mulher que deu início, nas Escrituras, a esta prática não nada recomendável. Você se lembra de Jezabel? Jezabel era filha de Etaal, rei dos Sidonios, 1 Reis 16 verso 31, e era uma mulher idólatra e imoral. Casou-se com Acabe, um dos piores reis da nação de Israel. Lemos que Acabe casou-se com Jezabel como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, 1 Reis 16 verso 31. Jezabel estava por trás de muitas maldades que Acabe praticava porque ela o incitava, 1 Reis 21 verso 25. Há discordância sobre o significado do nome de Jezabel. Alguns sugerem Baal é meu marido ou impuro, o que tem muito a ver com seu caráter e práticas. Era assassina e extremamente cruel, cujo coração fervilhava com as mais repugnantes maldades. Foi responsável pela morte de muitos dos profetas do Altíssimo, e ficou com muita sede do sangue de Elias, considerado o príncipe dos profetas. Dentre os tantos pecados que Jezabel praticava estavam prostituições. Observe o que Jeú diz ao filho dela, Jorão, quando este lhe pergunta da paz. Jeú respondeu: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. 2 Reis 9 verso 22. A maldade que parece ter levado as misericórdias do Senhor ao fim e trouxe o juízo divino sobre ela foi o assassinato de um homem inocente chamado Nabote. Ela provocou sua morte simplesmente porque ele recusou abrir mão de uma vinha que ele tinha. E o problema maior é que Jezabel causou a morte dele em nome do Deus de Israel, dizendo que ele havia blasfemado. Não podendo deixar de fazer justiça o juiz de toda a terra, a profecia de Elias veio contra Jezabel, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel, o lugar da vinha de Nabote, a 1 Reis 21 verso 23. Assim, para cumprimento da palavra do Onipotente que não pode falhar, deparamos agora com o momento que fará com que esta mulher colha o que semeou. O rei Jeú, ungido pelo Senhor, chega à casa dela para a execução da palavra de Deus. Assim que Jezabel ouve dizer que Jeú havia chegado, o que ela faz? Sem dúvida, ela pelo menos suspeitava que fosse morrer, se é que não tivesse plena certeza. Não há nenhuma preocupação com a morte ou preparo para ela. A um passo da morte, esta mulher ainda consegue se ocupar com suas prostituições e seu poder de sedução. Pintou-se ao redor dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela, é o que Jezabel fez momentos antes de morrer e ter seu corpo devorado por cães. Ela queria seduzir o rei Jeú, o homem que havia vindo para fazer cessar sua vida de pecado. Depois de se enfeitar, ela ainda olhou pela janela.
Ela queria ser vista bela, e conquistar mais alguns amantes. Sua intenção, porém, foi frustrada. Nem Jeú nem seus homens se deixaram seduzir por suas artimanhas. Pelo contrário, 2 ou 3 dos seus eunucos lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, segundo Reis 9 verso 33. Maquiou-se para morrer. A cena que se seguiu é terrível de se descrever. Quando Jeú mandou que Jezabel fosse sepultada por ser filha de rei, seus servos não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos, segundo Reis 9 verso 35. Que figura horrorosa para quem parecia tão bela instantes antes! A caveira nos faz pensar no que ocupava sua mente. Com certeza, seus pensamentos não eram sóbrios. Os pés nos lembram um andar que não era irrepreensível. E as mãos nos falam sobre as obras que jamais poderiam glorificar o Pai que está nos céus. Desta forma, as partes do corpo que restaram nos levam a meditar sobre a maneira como Jezabel vivia, o seu caráter. Os cães deixam intactas exatamente aquelas partes do corpo a que o mundo procura dar mais atenção, em termos de estética, ou seja, cabeça, mãos e pés. Esta situação envolvendo Jezabel aqui Judá em Jeremias 4 verso 30 é bem semelhante. Em Jeremias, lemos, em vão te farias bela, os amantes te desprezam, e procuram tirar-te a vida. Não adiantaria nada para Judá, assim como não adiantou nada para Jezabel. Os homens que podiam ser seduzidos resistiram, não se deixaram passar por presa. Pelo contrário, subjugaram a caçadora. Coisa semelhante, e ainda mais catastrófica, ocorrerá à Babilônia, a qual no momento está assentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17 verso 1 e 4. Aqueles que hoje se servem das prostituições de Babilônia odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Apocalipse 17 verso 16. Apesar de morta na passagem que acabamos de considerar, é com espanto que chegamos ao livro de Apocalipse e vemos Jezabel reaparecer. À igreja que estava em Tiatira, nosso Salvador diz, tenho, porém, contra te tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2 horas e 20 minutos, Ara. Não sabemos ao certo se nosso Senhor está falando de uma mulher real que ensinava e seduzia seus servos ou se ele se refere à influência que Jezabel, esposa de Acabe, exercera na nação de Israel em seus dias. Mas não faz diferença. O fato é que as características da vida de Jezabel estavam sendo toleradas por essa igreja, e as consequências seriam desastrosas. Nosso Senhor menciona prostituição e coisas sacrificadas a ídolos. Será que Jezabel continua sendo tolerada hoje? O que porventura estaríamos aprendendo dela? O que as mulheres em geral usam que poderia ter relação com os ensinos e sedução de Jezabel? As duas passagens de que estamos fazendo uso mencionam apenas a pintura ao redor dos olhos, mas é claro que hoje a situação é muito pior. Com a evolução da tecnologia e da ciência, evoluísse na mesma proporção a descoberta para o mal. Daniel afirma que no tempo do fim muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12 verso 4, e da mesma forma nosso Senhor Jesus diz, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24 verso 12. Dessa forma, se o conhecimento se multiplica, a iniquidade também segue nessa mesma direção. Um exemplo disso foi o que nosso Senhor garantiu em Mateus 5 verso 36, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. É claro que o Senhor aqui não está proibindo a mudança da cor do cabelo. O que ele faz é nos assegurar que tal mudança, em seus dias, não estava ao alcance da capacidade e sabedoria humanas. Branco e preto eram as cores de cabelo conhecidas pelos judeus naqueles dias. Claro está que há pessoas que já nascem com diferentes cores de cabelo. Uma pessoa com o cabelo branco, por mais que se esforçasse,
jamais conseguiria fazer um único fio de cabelo ficar preto. Da mesma forma, alguém com cabelo preto também não teria capacidade para mudar a sua cor. Cabelos brancos na perspectiva divina são um adorno natural de muita importância. Vejamos o que o Espírito diz sobre isso. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Provérbios 16 verso 31. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Provérbios 20 verso 29. Coroa de honra, beleza, que belos ornamentos a palavra nos apresenta, mas para o mundo esse pensamento é um absurdo. Porventura nosso Salvador diria hoje as mesmas palavras que disse há 2000 anos? Vivendo em nossos dias, em que os homens têm ciência e tecnologia não só para mudar a cor do cabelo para qualquer cor que queiram, mas também a cor dos olhos, certamente lhe diria, não deves tornar um cabelo em tal e tal cor em lugar de dizer, não podes tornar um cabelo branco ou preto. A prepotência humana hoje diria, podemos, sim. Percebemos que o ser humano faz de tudo para alterar a forma como o Criador quis que cada um viesse ao mundo. Coisas que o nosso Deus reserva para o controle da sua sabedoria e soberania são vistas com insatisfação e descaso por muitas das suas criaturas. E muitos, se servindo do avanço tecnológico, pensam que estão autorizados a fazer alteração ou acréscimo a seu próprio corpo, numa tentativa inútil de mudar o que o Criador fez ou fugir das consequências que o pecado trouxe a toda a humanidade. O Salmo 139, de forma tocante, nos mostra como nosso Criador se interessa por nossa existência desde a formação do nosso corpo. Assim, lemos, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso, fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Salmo 139 verso 13 a 16. Nosso Deus já tinha pleno conhecimento de como nosso corpo seria, e é desse jeito que somos. De tal maneira que estamos escritos em seu livro da forma que somos. Lembramo-nos das palavras do nosso Senhor, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12 verso 7. Contados e registrados. Será que não teremos que prestar contas do que fizemos, não só com o nosso cabelo, mas com todo o nosso corpo? Uma das alterações ou acréscimos que são feitos no corpo a fim de adorná-lo e torná-lo atraente são as tatuagens. Estas não são uma descoberta apenas da atualidade. As tatuagens datam de muitos anos atrás. Porém, agora com os recursos tecnológicos, consegue-se ir muito além do que os homens iam há mais de 2000 anos. A cada dia mais pessoas se sentem incentivadas a se tatuarem, pensando que não há problema nisso, sendo que grande número já aderiu à prática. Entretanto, o que a palavra tem a nos dizer a esse respeito? Já vimos que o nosso corpo foi formado por nosso Criador exatamente da forma como ele o idealizou. Se fosse necessário qualquer design na nossa aparência, será que o único Deus sábio, Romanos 16 verso 27, não teria percebido esta necessidade? Foi preciso que sua criatura, em aberta rebelião, descobrisse que faltava algo em seu corpo? Um texto bastante claro e que tem muita aplicação para a realidade de que estamos tratando se encontra em Levítico 19 verso 28, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tais costumes, como o de dar golpes e fazer marca no corpo, eram uma prática comum entre os gentios, pessoas que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Mesmo assim não estamos imunes a tais influências, uma vez que as coisas que há no mundo têm sido aceitas em uma proporção alarmante no meio daqueles que professam o nome de Cristo. A palavra marca tem o sentido de algo que é desenhado no corpo por meio de uma impressão. Tais marcas são impressas no corpo, e para isso também é necessário que golpes sejam aplicados na carne.
Não é difícil associar tudo isso com a prática tão presente em nossos dias de imprimir imagens escritas no corpo, ao que se dá o nome de tatuagem. É importante acrescentar que tais marcas no corpo não somente visam o embelezamento de quem as recebe, mas também transmitem ideologias e mensagens, muitas vezes relacionadas ao ocultismo. Outro problema no uso dessas marcas é que, para que o desenho seja visto, é necessário mostrar mais do corpo, e assim percebemos que quanto mais adornos uma pessoa usa, menos roupa ela tende a usar. O mundo à nossa volta pratica estas coisas, mas que façamos nossas as seguintes palavras: porém a-te o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deuteronômio 18 verso 14. Para concluirmos nossas reflexões sobre este tema, ou seja, vestes de prostituta e seus adornos, ouçamos o que o próprio Deus tem a nos dizer, os juízos que ele tem consigo. Para tanto olharemos para a profecia de Isaías 3. Esta parte do livro de Isaías fala de juízos, gravíssimos juízos. A situação da nação a esta altura era caótica, principalmente no governo. Não havia pessoa que se achava em condições de governar o povo. Mulheres, e até crianças, assumiam o controle. Notemos como havia solicitação de governadores naqueles dias, quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. Isaías 3 verso 6. Ter roupa seria o principal requisito para que um homem pudesse assumir tal posição. Porém a pessoa convocada para assumir o governo diria, dentre outras coisas: não há em minha casa e roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Isaías 3 verso 7. Crise no governo causa crise nas vestes, e consequentemente a falta de vestes desqualifica para o governo. Se por um lado, a situação de Judá naquela época parece indicar que havia um problema com a falta de roupa para os homens, por outro lado como se encontravam as mulheres? Lemos a respeito delas: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. Isaías 3 verso 16. Isso nos revela um comportamento cheio de orgulho e prepotência por parte das mulheres naqueles dias. Olhares impudentes significa falta de pudor, ausência de vergonha, da mesma forma que já vimos que insensibilidade ao pecado faz o ser humano não sentir vergonha, ainda que precise dela. E por que essas mulheres andavam com tanta soberba, a ponto de andar saltando e fazendo barulho com os pés? O texto a seguir nos fornece resposta para a pergunta acima. É devido aos ornamentos que elas estavam usando. Faltava governo, faltavam alimentos e faltavam roupas, mas não faltavam enfeites. A primeira coisa que o Deus do céu diz que faria é: portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Isaías 3 verso 17. Fazer tinhoso o alto da cabeça fala de um ferimento horrível na cabeça, uma doença chamada tinha, ou sarna, que além de ferir também causa calvície, e destrói qualquer beleza ali presente, também se vai toda ostentação. Pôr a descoberto a nudez faz parte de uma das piores ameaças do nosso Deus a seu povo, pois indica que este povo perdeu sua identificação com o Deus vivo. Um povo vestido nos lembra um povo em cuja vida foi aplicado o poder da redenção. Um povo não estaria longe de ser identificado como um povo redimido. Depois que Judá foi levado para o cativeiro em Babilônia, e estas ameaças em Isaías se fizeram sentir, lemos estas solenes palavras: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante, todos os que a honravam, a desprezaram, porque viram a sua nudez, ela também suspira e volta para trás. Lamentações 1 verso 8. O próximo texto a ser examinado deixa ainda mais claro o motivo de tanta prepotência da parte das mulheres em Jerusalém antes de serem levadas para a Babilônia. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes,
e os véus, Isaías 3 verso 18 a 23. Todos esses objetos eram usados para se criar uma beleza artificial, porém havia algo ainda mais perigoso. Muitas dessas joias, principalmente os anéis, eram usadas como amuletos, numa tentativa inútil de afastar o mal e atrair o bem. Isso acaba por identificar o povo de Deus ainda mais com a idolatria das nações pagãs. Apesar de hoje muitas filhas de Deus poderem afirmar que não acreditam em nenhum poder mágico das joias que usam, tal declaração não diminui sua identificação com os ímpios. Todas essas coisas seriam tiradas pelo próprio Deus através dos caldeus, e a forma como fariam não seria nada delicada, visto eles eram pessoas que tinham prazer na prática da violência. O profeta Ezequiel nos dá um exemplo triste da forma como os caldeus iriam tirar as joias presentes no nariz e nas orelhas das mulheres israelitas. Observe, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Ezequiel 23 verso 25. Isso quer dizer que os caldeus jamais se aproximariam de uma israelita, dizendo, e senhorita, desculpe o incômodo. Por gentileza, retire cuidadosamente suas joias e coloque-as aqui. Não, eles arrancariam joias com nariz, orelhas e tudo. O que percebemos disso é que quando há crise no governo, humano ou espiritual, as vestes se tornam poucas e os ornamentos dominam. No entanto, os juízos divinos são inevitáveis. Que as palavras pronunciadas por Nosso Senhor à Igreja em Laodiceia também sejam aplicadas a nós no poder do seu Espírito, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho F alta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3 verso 17 e 18.